Podemos pensar que a história da salvação começa no período do nascimento, morte e ressurreição de Cristo. Mas a verdade é que esse é apenas o desfecho de um plano de resgate que existe desde a fundação do mundo. Por isso encontramos desde o Gênesis maneiras de como Deus proveu meios para que a boa nova de salvação fosse anunciada para toda a humanidade. Depois de uma sucessão de gerações que decidiram se rebelar contra Deus, parecia impossível enxergar um plano de salvação em meio a tanta maldade que se espalhava sobre a terra. Mas Deus fez nascer uma nação, povo escolhido, que seria o caminho e o chamado para a salvação, a libertação do mal. E por meio dessa geração conhecemos a história de salvação, pois eles foram levantados para anunciar sobre a graça salvadora de Jesus. Era uma sirene alertando sobre o mal e anunciando sobre alguém que nos salva, sobre Cristo. Embora todos nós afirmemos crer que Jesus nos salva, a maioria de nós provavelmente hesitaria diante da pergunta: você estaria preparado para recebê-lo hoje? O padrão para o céu é alto. Quando examinamos nossa vida com sinceridade, concluímos que todos nós somos pecadores e por isso não estamos qualificados para o céu. Algo precisa ser feito. A maioria das principais religiões mundiais tem em comum a crença de que a salvação deve ser obtida. Essa concepção afeta até mesmo alguns cristãos que acreditam que, no fundo, o que me salva é Cristo, mais as coisas que faço. Deus quer nos dar a certeza da salvação. No entanto, teremos essa convicção apenas quando pararmos de olhar para nossos próprios esforços e nos concentrarmos no que Jesus fez por nós. E assim como nos tempos antigos, quer nos tornar proclamadores dessa notícia para outros que ainda precisam ser resgatados. No programa Está Escrito de hoje, vamos conhecer a história da salvação a partir da perspectiva do livro de Gênesis. Muito bem, eu já estou aqui pronto, preparado com a minha companheira, a minha Bíblia, onde eu vou, ela me acompanha, é a palavra de Deus. Espero que ela também seja a sua companheira para a gente entender mais e melhor como Deus espera nos oferecer a salvação. Se nós que somos maus, gostamos de dar boas coisas, especialmente para os nossos filhos, você acha que Deus não quer dar coisas maiores e melhores para você? Deus agora quer te dar algo extraordinário, Ele quer te dar salvação. E como é que você pode receber a salvação? O tema de hoje é a história da salvação. Eu quero já ir com você aqui para o Antigo Testamento, no livro do Gênesis. É o livro que a gente tem estudado aqui nessas últimas semanas. Gênesis capítulo 4. Eu quero ler com você do verso 17 até o verso 26. Vamos juntos aqui lendo e meditando aqui no que esse texto tem a nos ensinar. Diz assim o texto: E coabitou Caim com a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. A Enoque nasceu-lhe Irade. Irade gerou a Meujael, olha quanto nome diferente, né? Meujael a Metusael e Metusael a Lameque. Lameque tomou para si duas esposas. Que confusão, hein? Olha, o nome de uma era Ada e a outra se chamava Zilá. Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas esposas:
Adá e Zilá, ouvi-me, vós, mulheres de Lameque. Escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará vingança de Caim, de Lameque, porém 70 vezes 7. E continua o texto. Tornou Adão a coabitar com a sua mulher, e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Extraordinário esse texto, essa história, porque ela vai nos posicionar lá no começo do desenvolvimento da história da humanidade, como o pecado foi galgando cada vez mais espaço a ponto de não sobrar muita esperança. O que o Gênesis está narrando para a gente aqui é que em um determinado momento da história, a humanidade parecia descontrolada, parecia caminhar para a sua destruição. Algumas pessoas têm medo quando ouvem a palavra inferno, não é? Mas existe, dentro da arqueologia, uma história muito interessante que vai te ajudar a entender a verdade escondida por detrás aí da porta do inferno. Havia uma cidade antiga chamada Herápolis, e essa cidade tinha um segredo tóxico, inclusive, mas a ciência moderna finalmente desvendou o que estava por detrás desses mitos que, especialmente os romanos, eles construíram, elaboraram e eles carregavam, transmitiam. Essa cidade de Herápolis, ela foi fundada no 2º século antes de Cristo, uma cidade bastante antiga, até mesmo antes de ter sido conquistada pelos romanos, depois lá em 133, ainda depois de Cristo. Agora tem um detalhe interessante, que essa cidade, ela tinha um portão de entrada, é como se fosse um arco, tenta visualizar aí, um arco bem grande, logo na entrada, na rua principal, e por esse caminho tinham colunas que davam sustentação a um anfiteatro que foi restaurado e ficou muito bonito. Todos eram construídos com uma rocha calcária daquele lugar que quando o sol bate assim, ele resplandece no sol quente ali da Turquia. As pessoas diziam que ali, naquele lugar, estava o portão do inferno, que era um portão para um submundo. Essa era a crença da época, onde um hálito tóxico de um cão, um cachorro que tinha 3 cabeças, chamado de Cerberus, ele escapava do solo. Então, esse cachorro, ele emitia um hálito que era tóxico. E ele matava, fazia com que vítimas inocentes morressem em nome do seu Deus, o seu mestre, que era o deus Plutão, que era o deus Hades, da mitologia grega. Daí vem a ideia do inferno. Nesse lugar aí, que eu estou contando para vocês, nesse santuário, em Herápolis, foi construído um templo chamado Ploutonion. E gente de todos os lugares, eles iam ali e pagavam para os sacerdotes daquele templo fazerem sacrifícios a esse deus Plutão, em nome dele. Acontece que você encontra na literatura antiga, incluindo testemunhos de pessoas como Plínio, o Velho, e também o geógrafo grego Estrabão, alguns episódios narrados que descrevem uma cena assim de arrepiar. Olha só que interessante o que eles dizem. Os sacerdotes, eles levavam um animal, como se fosse uma pombinha ou um touro, uma ovelha para o santuário, e quando eles estavam ali naquele lugar, o animal ele caía instantaneamente. Parecia que o animal ele morria misteriosamente e o sacerdote saía vivo. Era uma cena curiosa. O próprio Estrabão ele diz assim, olha, eu joguei pardais e eles imediatamente deram o seu último suspiro e caíram. Ele escreveu isso no seu livro 13, da sua enciclopédia Geografia.
Veja, ele falou isso com detalhes de espanto com a cena que ele havia acabado de testemunhar. Por causa disso, a cidade de Herápolis ela foi construída num lugar bem estranho, diferente, que é uma falha geológica, a falha de Pamukkale, que é uma placa tectônica que está ativa ali e tem 35 quilômetros de rachadura na sua crosta terrestre. E a água ali é muito rica em minerais e gases mortais. Eles saem da superfície dessa falha. Uma dessas falhas, uma dessa superfície, passa diretamente por baixo aí do centro dessa cidade e ela entra nesse santuário de plutônio. Um biólogo alemão, tempos depois agora, chamado Hard Pumps, é um especialista em vulcões na Universidade de Duisburg, em Essen, na Alemanha. Ele começou a estudar alguns gases tóxicos e ele testou o ar ali daquele lugar. E ele descobriu que o ar daquele lugar, ele tem níveis tóxicos muito elevados de dióxido de carbono. Sabe essa fumaça que sai aí do escapamento do carro? É um gás tóxico. Esse ar, normalmente, ele contém 0,04% de gás carbônico. Só que esse estudioso, ele ficou chocado quando ele descobriu que a concentração de ar que sai ao redor do santuário, em vez de ter 0,04, tinha 80% desse gás, que é altamente tóxico. E o que isso significa? Se você ficar exposto a uma quantidade de 10% no ar de dióxido de carbono, isso daí pode matar você. Agora você imagine estar exposto a 80% no ar desse gás mortal. Esse estudioso ele descobriu que durante o dia, quando está quente, quando o sol ele está na sua força, o dióxido de carbono ele se dissipa com muita facilidade. Mas à noite, quando está mais frio, esse gás ele é mais pesado que o ar, então ele se acumula assim na parte de baixo, bem próximo ao nível do solo. E a conclusão dele é que o mito lá do templo é que os animais que tinham o nariz mais próximo ao solo, quando eles eram soltos ali, rapidamente eles se sufocavam com o nível alto, tóxico no ar, e eles morriam, enquanto que os sacerdotes, por serem mais altos, eles respiravam facilmente e eles podiam sair dali vivos. Sabe? Esse mistério, ele nos lembra de um outro mistério, um outro portal, também chamado portal do inferno, portal da morte, que é o portal que o pecado trouxe. O pecado, de verdade, ele contaminou cada partícula da existência humana. E por causa dos efeitos tóxicos do pecado, o Gênesis aqui, capítulo 4, ele vai descrever para a gente que a humanidade, ela basicamente se divide em duas ramificações. Nós temos dois modelos de família. A primeira que eu vou analisar aqui com você, que o texto nos apresentou, é uma família perversa, uma família má, que vem de Adão passando por Caim e ela vai aqui até a 7ª geração desta genealogia. Dá uma olhadinha comigo aqui para você entender como é que a genealogia de Caim apresenta para a gente os efeitos terríveis do pecado. Você deve se lembrar que o número 7 na Bíblia, ele tem um significado muito interessante. É a plenitude, a perfeição, mas aqui a 7ª geração da humanidade, passando por Caim, ela traz uma realidade sombria. Caim, ele apresenta aqui as suas gerações, suas 7 gerações, marcadas pelos mesmos crimes que o seu pai, aqui, o cabeça dessa geração, Caim cometeu, como a grandiosidade, a construção, a edificação da cidade, a mania de grandeza e a violência e o assassinato também. Isso aqui começa a ser entendido um pouquinho melhor quando a gente chega aqui no capítulo 4, verso 17, e você vai encontrar o episódio de Caim tendo um segundo filho, aliás, tendo um filho agora, ele coabita e ele vai ter um filho e ele dá um nome desse filho de Enoque. Por que esse nome é tão significativo? Deixa eu te explicar aqui uma coisa. A palavra Enoque significa literalmente Hanak,
O que significa o Hanak? Significa dedicar, ofertar, consagrar. O fato é que o Gênesis está nos mostrando é como que se fosse uma segunda oferta que Caim está oferecendo. A primeira está lá no começo do capítulo 4, ele oferece o melhor da terra. Agora, ele oferece a sua família. E não apenas ele está dedicando, consagrando o seu filho, ele constrói a primeira cidade da história humana. E ele consagra essa cidade também como que se fosse um ato religioso. Isso daqui é muito significativo porque o nome Enoque, no hebraico, que tem o significado de dedicar, sempre é atribuído ao ato de dedicar um altar, ou como se fosse fazer um sacrifício em um altar. Você tem passagens da Bíblia que explicam isso, como por exemplo o número 7, o verso 11, o verso 84 e o verso 88. Ou por exemplo, um templo quando ele era consagrado lá em 1 Reis 8, o verso 63. A ideia aqui é que quando Enoque quando Caim dá o nome de Enoque ao seu filho e à cidade, ele está consagrando a sua descendência, a sua família e o seu processo de construção de vida separado do pensamento religioso. O que ele tinha em mente é que através desse filho, através da sua geração, através da sua família, ele iria começar uma nova era sem a presença de Deus, sem a influência de Deus. 7 gerações: Adão, Caim, Enoque, Irade, Meujael, Metusael e finalmente Lameque. Nós estamos vendo aqui a humanidade indo se degenerecendo. O pecado, ele vai corrompendo, ele vai destruindo. É isso que o pecado faz. O pecado, ele não nos faz evoluir. Não existe a palavra que eu vou dizer, mas ele nos faz involuir, ou seja, ele nos faz regredir. Lameque, ele traz aqui essa descrição da perversidade chegando assim no fundo do poço, chegando no seu limite. Vamos entender um pouquinho o que é que Lameque faz, mostrando a degeneração dentro da família de Caim. Primeira coisa que você pode observar aqui é a intenção de Lameque de afrontar a Deus. Como é que você descobre isso? Ele está aqui se afastando de maneira intencional de Deus e das coisas espirituais. É como que se Deus dissesse, olha, vá para cá, ele diz, então eu vou fazer isso aqui. Ele faz o contrário. Esse sistema aqui que ele está desenvolvendo de existência é como que se fosse um escudo, uma proteção à influência de Deus. Você encontra aqui neste homem, nessa linhagem, como que se fosse a célula máter ou o início do secularismo, do ateísmo, do agnosticismo, ou seja, a humanidade tentando viver sem a influência do sagrado, sem influência de Deus, sem influência da fé. A ideia aqui é que os descendentes de Enoque, eles estavam desenvolvendo uma outra linhagem, que tinha um sistema bem complexo. E esse sistema aqui, ele é visto primeiramente nessa ação do verso 19. Lameque tomou para si 2 esposas. O curioso a primeira era Ada. Veja, ele aqui é o primeiro promotor da imoralidade aberta. Ele institui a poligamia. Deus estabeleceu o casamento entre um homem e uma mulher. E ele, numa ação de rebeldia, ele institui uma família nos moldes dele. Ele pega 2 esposas. Tem uma outra ação aqui bastante significativa. Ele tem uma intenção usurpadora também em relação a Deus. Não só afrontando a Deus, mas ele quer usurpar. Diz aqui o texto que ele tomou para si 2 esposas. Olha só que coisa interessante. Quando a gente vai à Bíblia, você percebe aqui, no capítulo 2, o verso 21, que Deus, ele tomou uma das costelas. Capítulo 2, o verso 21, tomou uma das costelas e fechou o lugar com carne. Esse ato de tomar, ele é muito significativo. Revela uma ação divina. Quando Gênesis volta a falar de Lameque, diz que ele tomou 2 esposas, está querendo dizer aqui que ele se coloca no lugar de Deus, porque essa era uma ação de Deus. Capítulo 2, o verso 15,
diz que Deus toma o homem e o coloca no jardim do Éden. Deus toma uma costela e faz uma esposa para o homem. Mas aqui, Lameque, ele toma duas esposas, querendo dizer, quem manda aqui sou eu. Deus não manda aqui. Deus está longe daqui. Você consegue entender como os dias aqui de Lameque são muito parecidos com os dias em que nós vivemos? Essa arrogância, o homem tentando viver, dando sentido, propósito, existência sem influência de Deus. Exatamente isso que a gente encontra aqui no capítulo 2, o verso 15, capítulo 2, o verso 21, Deus agindo para o benefício da humanidade, dando uma auxiliadora, capítulo 2, o verso 18, Deus dá uma mulher que estaria ao seu lado, seria uma ajuda, seria uma pessoa que estaria sempre, constantemente trabalhando para a felicidade, o bem-estar. Ela seria idônea. O que isso significa? Ela estaria ao seu lado, à frente, diante, ela não seria oposta a ele. Ela seria, na verdade, como se fosse uma companheira, uma contraparte de uma ação. Mas aqui Lameque, ele inverte todo o processo para dizer o seguinte, olha, a partir de agora, a gente não vive mais sobre os preceitos de Deus. Essa era a visão dessa família, que começa com Enoque e começa com esse intuito de construir uma nova civilização. O nome dessas duas mulheres é bem significativo também. Uma é Ada e outra tem um nome bem estranho como essa, Zilá. O significado desses nomes, Ada significa passar adiante. Veja, se a mulher deveria estar ao lado, ele toma uma especificamente, que é uma que ia à frente, para afrontar mesmo a Deus. Eu quero essa mulher que não é como Eva, ela vai além de Eva. E a segunda, que é Zilá, significa literalmente escurecer, tornar escuro, sombra. Ou seja, ele estava trazendo tudo isso para a realidade da sua família, do seu casamento. É como que se ele não quisesse brilho, ele não quisesse a influência divina. Diante dessa cena, a gente entende uma outra coisa. Ele também agora se coloca em oposição a Deus. Lameque, como Caim, ele é um empreendedor. E ele funda agora a sua família, a sua geração, a 7ª geração, dentro de uma perspectiva bem significativa. E qual é essa perspectiva? Os seus filhos, eles apresentam 3 fundamentos para essa família. Eu quero mostrar rapidamente aqui para vocês como é que essa família se constituiu. Olha que interessante. O primeiro filho que ele tem, diz aqui o verso 21, era Jubal. E aqui você encontra este como sendo o pai de todos que tocam harpa e flauta. Você acha bastante interessante esse nome aqui? Eu estou começando pelo segundo filho, depois eu vou analisar o primeiro. Porque você encontra nesse segundo filho aqui uma realidade específica da arte, do entretenimento. Aqui, nesse filho Jubal, você encontra uma sociedade fundada na busca pelo belo, pela arte apenas, não pelo espiritual. É por isso que esse filho aqui, Jubal, é o pai de todos aqueles que tocam harpa. Ele foi o primeiro a desenvolver a arte, a dar origem a esse universo de entretenimento. A arte e o entretenimento seria o propósito e o sentido da existência dentro dessa família de Lameque. Mas não para aí não. Eu quero voltar ao primeiro filho, que está aqui no verso 20. Diz aqui, olha, Ada deu à luz a Jabal. O primeiro é Jabal, o segundo é Jubal. Jabal, ele se tornou o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Aqui você vai encontrar uma outra filosofia por detrás dessa família. A filosofia aqui é o aspecto econômico-financeiro. Esse filho se torna o pai dos que habitam em tendas. E o detalhe curioso é que por detrás disso você começa a conhecer o primeiro grande latifundiário do mundo. Os latifundiários daquela época eram os que organizavam, as transações financeiras com base no agronegócio, os animais, na pecuária. E aqui você começa a ver uma família que tem a ganância como uma das suas características essenciais. Você pega essa primeira característica, a ganância, a vontade de ter mais, de ter sempre mais posses. Você encontra aqui essa base, um pilar.
Você encontra outro pilar, a arte, o entretenimento. Você consegue ver alguns paralelos com o mundo que a gente vive? As pessoas aqui só querem saber de dinheiro, de arte, ou seja, para a alma. E finalmente, o terceiro filho dessa família, que família complicada, hein? É, de acordo aqui com o texto, Tubal-Caim. Olha aqui, Tubal-Caim. Esse se torna o pai daqueles que operam instrumentos cortantes. Essa era uma família muito complicada, complicada demais. Mas tem um detalhe interessante. Quando a humanidade está chegando ao seu final, baseando-se no dinheiro, na arte, no entretenimento e na vingança pelas próprias mãos, Deus decide intervir criando uma família para manifestar a sua justiça. E essa família, queridos, ela vem de Adão, mas ela não passa em Caim. Diz aqui o capítulo 4, o verso 25. Tornou Adão a coabitar com a sua mulher, e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete. A palavra Sete no hebraico significa literalmente alguém que foi colocado, foi substituído. Sabe por quê? O que o texto bíblico está querendo dizer é que a humanidade estava caminhando numa direção tão perigosa que se a humanidade não fosse conduzida para uma outra direção, tendo Deus como seu guia, Deus teria que intervir na história mais cedo. Não haveria mais condição do homem se relacionar com Deus se a família de Lameque prosperasse. É por isso que Deus intervém, Deus coloca, Deus substitui. Sabe por quê? Deus não permite a gente sofrer além das consequências. Ele intervém quando é necessário. Se você está sofrendo, se você está angustiado, eu queria te dizer que Deus está criando um caminho de paz, um caminho de bênção para você e para a sua família. Amém por isso? E esse filho Sete tem um outro filho, o nome dele é Enos. E olha só o detalhe curioso. Enos significa literalmente no português homem, humanidade. Ou seja, se Caim e Lameque tentaram criar uma nova humanidade, uma outra humanidade que estava divorciada de Deus, Deus cria agora uma mesma humanidade vindo de Adão, uma humanidade carente de Deus, carente da sua graça. E a imagem que tem aqui, quando nasce Enos, filho de Sete, o verso 26, diz aqui, daí se começou a invocar o nome do Senhor. Eu acho lindo demais. Quando o mundo está caindo violentamente, rapidamente, Deus levanta um povo através da sua misericórdia e graça. Se você está preocupado com o nosso país, se você está preocupado com o mundo, entenda, Deus está trabalhando. E qual é o fim dessa história? Aqui no capítulo 5, se você continuar analisando a genealogia, partindo de Adão, através de Sete, você vai descobrir que a sétima geração de Adão, passando por Sete, vai ser Enoque. Nome sugestivo, você não acha? Se o filho de Caim era Enoque e ele queria consagrar a humanidade a uma realidade longe de Deus, Deus, na sétima geração, ou seja, na plenitude, Deus consagra agora essa nova humanidade. E veja o que diz aqui, o verso 22 do capítulo 5. Andou Enoque com Deus. E agora o verso 24. Andou Enoque com Deus, mais uma vez. Andou Enoque com Deus. Essa humanidade andou com Deus. E o verso 24 diz, e já não era, porque Deus o tomou para si. A imagem da ação divina com Enoque tomando para si, levando essa humanidade ao seu encontro para morar com ele, é a imagem da última geração, que também será tomada por Deus nas nuvens do céu para o encontro do Senhor nos ares. Esse é o desejo do meu coração. Esse é o desejo, acho que do seu coração também, não é? A Bíblia diz lá em Hebreus 11, o verso 5,
Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Ele não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Qual que é a diferença entre as duas gerações? A perversa buscava um lugar para si, para esconder o pior da sua face, seu passado, afrontando a Deus. A justa buscava um lugar em Deus, o único capaz de restaurar. Hoje, Deus tem uma mensagem para você. Essa é uma mensagem de advertência. Algum tempo atrás, você deve se lembrar do desastre que aconteceu na cidade de Mariana. A barragem se rompeu e uma lama de destruição e morte foi varrendo. Isso aconteceu no dia 5 de novembro de 2015. Essa tragédia só não foi maior por causa de uma coisa. Diante daquela cena, uma mulher estava na cidade de Bento Rodrigues, Paula Geralda. Ela foi uma das primeiras a saber do rompimento da barragem. Ela desceu de moto até o pequeno povoado de Bento Rodrigues e ela começou a andar pelas ruas gritando: corram, fujam, está vindo uma onda aí de barro, corra, a barragem rompeu. Por causa disso, 400 pessoas daquele pequeno vilarejo conseguiram buscar abrigo, porque eles foram alertados pela sirene humana. Queria te dizer uma coisa: a barragem do pecado se rompeu também. Há uma lama de destruição vindo. Mas eu queria te dizer uma coisa: Deus, Ele nos envia, como enviou a Sete, como enviou a Enos, como enviou a Enoque, para dar uma mensagem para o mundo dizendo: se vem destruição por aí, há possibilidade de salvação. Fuja do pecado, corra do pecado, se esconda em Deus, que tem poder para salvar, que pode transformar. É por isso que a palavra final não é da destruição e da morte, mas é da graça e da vida que a gente encontra em Jesus Cristo. A história da salvação ainda hoje começa a ser reescrita, porque pessoas invocam o nome do Senhor. Você faz parte da família de Lameque ou de Sete, Enos e Enoque? Deus quer trazer salvação para a sua vida, para a sua família. Ele quer fazer isso agora. A Joyce vai cantar uma música. Enquanto você ouve, permita o poder de Deus entrar e mudar e restaurar a sua história, para que você faça parte da família que invoca o nome do Senhor. Tal qual estou, eu venho a ti, aceita-me, ó Salvador, confiante estou em seu amor, ó Salvador, me achego a ti. Tal qual estou, eu venho a ti, perdão me podes conceder e minhas faltas esquecer, ó Salvador.
Tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei, resoluto, mas submisso sempre a ti eu seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo eu deixarei. Você hoje está diante, mais uma vez, de uma importante decisão. Deus te trouxe até esse momento para você pensar no seu futuro. Onde é que você quer estar eternamente? Você quer ter a vida eterna ou a morte eterna? Você quer estar na presença de Deus, se relacionando com Ele, ou você quer estar fora do reino de Deus, tentando destruir o que Ele tem para oferecer para os seus filhos? Diante dessa cena, eu me lembro o que escreveu o profeta Isaías, capítulo 33. Ele diz no verso 14: quem dentre nós habitará com o fogo devorador? Quem dentre nós habitará com chamas eternas? Verso 15: o que anda em justiça e fala o que é reto, o que despreza o ganho de opressão, o que com um gesto de mão recusa aceitar suborno, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídio e fecha os olhos para não ver o mal. O verso 16 diz: este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. Eu quero também, como Enoque, ser tomado por Deus e levado para morar no lugar que Ele tem preparado para você e para mim. Você também quer isso? Saiba que você pode, como Sete, como Enos, como Enoque, abençoar a sua família, se você viver pelo que está na palavra do Senhor. Você quer fazer isso? Você quer se consagrar? Quer entregar sua vida a Deus? Então ore comigo agora. Bom Pai de amor, a Tua graça e bondade não tem fim. Nós estamos nesse instante diante da onipotência, mas também diante da misericórdia. E é por ela que nós clamamos. Consagra a nossa vida, a nossa família, o nosso presente, o nosso futuro. Nós te pedimos isso, Senhor, porque queremos estar entre os salvos. Em nome de Jesus. Amém. Que maravilha confiar nas promessas de Deus, porque elas não falham. E lembre-se, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro aqui no seu programa Está Escrito.